explico para vocês. No arranjo, a ordem é importante. Por isso, eu gosto de associar arranjo a uma sequência. E uma sequência tem ordem. No momento que a gente muda a ordem, nós estamos contando como algo novo. Na combinação, eu gosto de fazer uma associação com conjuntos. E conjunto não tem ordem. Se eu tenho 3 pessoas, não importa a ordem que elas estão. Se eu fiz a escolha de 3 pessoas, eu estou associando com combinação. Mas se eu pegar essas 3 pessoas e colocar elas numa fila, no momento que eu troco essas pessoas de ordem, mesmo que sejam as mesmas 3 pessoas, mas se eu mudo a ordem delas, e isso é importante, aí eu estou falando de arranjo. Então, arranjo tem a ver com uma sequência que nós vamos formar é uma sequência de P elementos escolhidos a partir de N elementos. Deixa eu colocar aqui a fórmula do arranjo. Arranjo de N P a P, é assim que a gente lê, é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Deixa eu pensar aqui num exemplo, tá? Digamos que eu tenha 10 pessoas e essas 10 pessoas vão apostar uma corrida. E eu tenho ali premiação para o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. As 10 pessoas vão sair correndo. Quem chegar em primeiro vai ganhar um prêmio, quem chegar em segundo ganha outro prêmio, quem chegar em terceiro ganha outro prêmio. De quantas maneiras diferentes eu posso ter a composição desse pódio? Aqui é o segundo lugar, aqui é o terceiro lugar, aqui é o primeiro lugar. As 10 pessoas correm, de quantas maneiras diferentes eu posso compor esse pódio? Esse é um problema de arranjo, porque tem diferença se a pessoa vai ficar em primeiro, se vai ficar em segundo ou se vai ficar em terceiro. Tá? Eu estou salientando bem essa questão porque arranjo e permutação são agrupamentos muito semelhantes. Eles se diferenciam apenas pela ordem. Quando a ordem é importante, é um problema de arranjo. Quando a ordem não é importante, é um problema de combinação. Então, para calcular, para resolver esse problema, eu vou considerar que aqui eu tenho um arranjo de 10 pessoas e eu vou escolher 3. Que eu vou colocar uma aqui e uma aqui. Na verdade, não vou colocar, né? A pessoa que ganhar vai ficar em primeiro, tirar em segundo, ficar em terceiro. Então, como é que eu vou calcular isso? N fatorial, ou seja, 10 fatorial, dividido por N menos P fatorial, ou seja, 10 menos 3 fatorial. Então, no numerador, eu deixo aquele 10 fatorial, e no denominador é 10 menos 3, que é 7 fatorial. Não precisa eu abrir 10 fatorial e depois dividir por 7 fatorial. Basta que eu desenvolva o 10 fatorial até chegar no 7 fatorial. Então é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 7 fatorial. Cancela 7 fatorial com 7 fatorial. Eu fiquei com 10 vezes 9, que dá 90,
90 vezes 8, 720. Então, existem 720 maneiras distintas de compor esse pódio. Porque esse é um problema de arranjo. A ordem é importante. Claro, problemas de arranjo, eu vou dizer para vocês aqui com toda segurança, essa fórmula do arranjo aqui, a gente acaba usando ela muito pouco, tá? É interessante que vocês conheçam a fórmula, mas esses problemas de arranjo, é muito melhor que a gente resolva eles usando o princípio fundamental da contagem. Não sei se vocês chegaram a pensar em resolver dessa maneira, mas nós poderíamos ter feito o seguinte. Vou apagar aqui. Já que o problema é esse, compor o pódio, eu ia colocar assim, ó. Aqui tem uma posição para ser ocupada, que é a posição de quem ficar em primeiro. Aqui outra posição, que é quem fica em segundo, e aqui outra posição, que é quem fica em terceiro. Pelo princípio fundamental da contagem, eu ia pensar assim, ó. As 10 pessoas estão correndo, né? Digamos que uma delas vai ficar em primeiro. Então, como eu tenho 10 pessoas, qualquer uma das 10 pode chegar aqui em primeiro lugar. Em segundo lugar, agora já não tenho 10 pessoas, porque uma já ficou em primeiro. Me sobram 9 pessoas. E em terceiro lugar, como já tem uma em primeiro, uma em segundo, ainda me sobram 8 pessoas. Pelo princípio fundamental da contagem, o número de possibilidades que eu tenho de compor esse pódio é 10 vezes 9 vezes 8, que é 720. Agora vamos pensar em combinação. Tá? Uma combinação também tem a ver com um subconjunto que eu vou formar, e nesse subconjunto eu vou pensar em que esse subconjunto tenha P elementos de um conjunto com N elementos. Então, se eu tenho um conjunto com N elementos e eu quero montar subconjuntos com P elementos, eu vou montar uma combinação desses elementos. A fórmula para combinação é assim, é C de N tomados P a P, e a fórmula é muito parecida com a do arranjo, é N fatorial, tem um N menos P fatorial aqui, e tem ainda um P fatorial. Essa é a única diferença, aquele P fatorial que tem no denominador. Claro, tanto no arranjo quanto na combinação, o P ele é menor ou igual a N. Aqui no arranjo, quando o N é igual ao P, nós temos uma permutação. E quando o N for maior do que o P, nós temos um problema de arranjo. Bom, para o problema da combinação, ó, eu vou buscar um exemplo que é muito parecido com o exemplo que eu dei aqui para o arranjo. Só que o meu problema agora vai ser o seguinte: eu tenho 10 pessoas e eu quero montar trios, ou seja, escolher 3 pessoas dessas 10. Mas eu quero escolher 3, tá? Eu não estou fazendo distinção entre a primeira que eu vou escolher, a segunda ou a terceira. Eu quero, das 10 pessoas que eu tenho, eu vou escolher 3. Vejam que agora a ordem não é importante.
Então, eu tenho um problema de combinação. Combinação de 10 pessoas, eu quero escolher 3. Então, no numerador é 10 fatorial, no denominador 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3, n menos p, né? Fatorial. No numerador deixo 10 fatorial, no denominador 3 fatorial e 10 menos 3 fatorial, que é 7 fatorial. Agora eu desenvolvo o 10 até ele encontrar o maior dos fatoriais que eu tenho no denominador, nesse caso é 7. Então fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 3 fatorial, que eu já vou colocar 6, tá? Vezes o 7 fatorial. Cancela 7 fatorial com 7 fatorial. Já vou cancelar aqui. Não, não vou cancelar. Vou fazer 10 vezes 9 vezes 8 dá 720. Dividido por 6. 720 dividido por 6, acho que é 12, né? Deixa eu fazer aqui no cantinho. 720 dividido por 6. Dá 1, 6 sobra 1, baixo 2. 12 dividido por 6, eu tinha falado que ia dar 12, não, dá 120. Dá 2, 2 vezes 6, 12, 0, 0, 0. 120. Vejam que os problemas são muito parecidos, mas como no problema de arranjo a ordem é importante, sempre que eu faço a escolha de 3 pessoas, elas podem ainda mudar de posição aqui no pódio. E no problema de combinação, no momento que eu escolhi 3 pessoas, não importa a posição, a ordem que elas chegarem, porque a escolha foi feita dessas 3. Por isso que tem um número menor de combinação de 10, 3 a 3 e um número maior de arranjo de 10, 3 a 3. Preciso dizer também que quando a gente fala em combinação de N P a P, nós podemos representar essa combinação dessa maneira aqui, que é o chamado número binomial. Ele pode aparecer assim. Isso quer dizer a combinação de N, P e P, ou seja, eu tenho N elementos e eu estou escolhendo P.